Queridos irmãos em Cristo, é com muita alegria que dou o meu humilde contributo para podermos refletir sobre a missão da Igreja, o discipulado na Igreja e também falar um bocadinho daquilo que a Igreja Lusitana está a desenvolver na sua missão em Portugal. Gostaria de partilhar convosco que nos últimos anos a Igreja Lusitana tem estado muito centrada no aprofundamento e na reflexão sobre o batismo enquanto sacramento e as implicações também do batismo para a nossa vida e para o nosso testemunho cristão. E daí que nos últimos sínodos da Igreja e na sua atividade tenham aparecido lemas como este: do batismo à missão da Igreja e do batismo ao discipulado intencional. Esta dimensão entre batismo e discipulado e missão nós consideramos-la fundamental. Com efeito, todos nós sabemos que é no batismo que se inicia a nossa vida em Cristo. No batismo nós recebemos os dons da fé, o dom da esperança e o dom do amor. No batismo, como nos diz São Paulo, nós somos configurados à pessoa de Jesus Cristo, na sua paixão, na sua morte e na sua ressurreição. Neste sentido, nós podemos perceber que o batismo que nos é dado como um dom de amor é um rito que não é estático, é algo que tem a ver com toda a nossa vida, não só a nossa vida terrena, como também a nossa vida de eternidade. E assim sendo, desde o batismo, que cada homem e cada mulher é chamado a viver e a cumprir aquilo que poderemos chamar a sua vocação batismal. E a vocação que nós recebemos no nosso batismo, cada um de nós, todo o povo de Deus, é uma vocação para a santidade. Ou seja, é uma vocação para crescermos na medida de Jesus Cristo. E a medida de Jesus Cristo é a medida do Santo, o Santo de Deus. Nesse sentido, a nossa vocação chama-nos a ser como Jesus, a amar como Jesus, a sabermos sacrificar como Jesus Cristo e a vivermos em nós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Ora, tudo isto começa, consciente ou inconscientemente, precisamente no nosso batismo. O batismo tem, por isso, este efeito de nos associar à pessoa de Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo a podermos testemunhar Jesus Cristo. Mas, como foi dito também, para além desta dimensão de santificação, de espiritualidade, de interioridade, o batismo tem também aquilo que poderíamos chamar profundas implicações éticas nos diversos domínios da nossa vida. Ou seja, nós, enquanto cristãos batizados em Cristo, somos chamados a olhar a realidade da vida à nossa volta e somos chamados a ter posições éticas e posições morais de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou e de acordo com a sua boa nova. Ou seja, o batismo tem uma implicação social, uma implicação de vida, uma implicação política que nos compromete naturalmente também no nosso dia-a-dia. Como muito bem foi dito pelo anterior arcebispo de Cantuária, Rowan Williams, o batismo e a identidade do batizado é estar onde Jesus está. E nós percebemos que Jesus está não só no seio da Santíssima Trindade, em comunhão perfeita com o Pai e com o Espírito Santo, como Jesus está também onde o mundo sofre e geme o seu sofrimento. Nós somos chamados a estar no meio das dores do mundo. Nós somos chamados a estar com aqueles que estão a sofrer. E, portanto, como que o batismo nos remete para esta proximidade com o nosso irmão, nos remete para esta vivência das suas dores, nos remete para este compromisso de implicação na resolução das dores deste mundo e no diminuir ou eliminar o sofrimento também do mundo. Por isso,
o batismo tem esta implicação profundamente ética e moral também para a nossa vida. E é daqui, naturalmente, que nasce o chamado discipulado intencional. O discípulo é um batizado, mas, acima de tudo, ser discípulo é assumir as implicações e a identidade do nosso próprio batismo. Ninguém pode ser discípulo sem ser batizado. E, por sua vez, um batizado só se compreende na medida em que assume a sua condição de discípulo. E, portanto, há esta íntima relação que nós não podemos perder de vista e que nós somos chamados também a viver. Aliás, o grande mandamento de Jesus é precisamente esse, que é o mandamento de nós irmos, de anunciarmos a sua boa nova e de batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o anúncio da boa nova a que o discípulo está chamado pressupõe também a prática e a vivência do próprio batismo. Então falemos também de missão. Como muito bem foi dito, nós percebemos que a Igreja tem um chamamento missionário, mais do que uma missão, porque a missão é de Deus. Ou seja, significa que nós somos chamados a escutar Deus e a escutar para que caminhos é que Deus nos aponta o nosso trabalho. Somos chamados a seguir a orientação do Espírito Santo para aquilo que em cada lugar, em cada tempo, em cada época, nós somos chamados a realizar. Por isso a missão não é algo de imutável. A missão surge das necessidades do mundo e surge do modo como Deus nos chama a realizar essa missão. Para nós realizarmos a missão da Igreja à qual pertencemos, nós somos chamados a escutar a Deus. E aqui percebemos que há uma dimensão muito importante, que é a dimensão da oração, da escuta, da orientação que Deus nos dá em cada tempo e em cada lugar, para que possamos cumprir a sua missão e não a nossa missão. Ou seja, trata-se de obedecer à vontade de Deus e não de queremos fazer as coisas ao nosso prazer e de acordo com a nossa vontade. Por isso percebemos que a missão que, enquanto discípulos e batizados, somos chamados a realizar é algo de muito desafiante. É algo que questiona os nossos interesses e é algo também que nos desinstala profundamente nas nossas seguranças. Nesse sentido, por exemplo, vejamos hoje em que vivemos este tempo de pandemia, nós somos chamados a perceber os sinais dos tempos. E neste tempo de pandemia, nós percebemos que os grandes sinais que estamos a viver são sinais de profundo sofrimento, de profunda dor, de profunda carência. Na nossa necessidade, nós redescobrimos a nossa comum humanidade. E ao redescobrirmos a nossa comum humanidade, nós redescobrimos também como necessitamos uns dos outros e como necessitamos de estar unidos para fazer frente aos desafios que se colocam. Por isso, os desafios que se colocam hoje à Igreja são os desafios que se colocam também à humanidade à qual nós pertencemos. E hoje, efetivamente, e agravado por este contexto de pandemia, nós estamos a viver, poderíamos dizer, momentos de grandes desafios. Desafios à escala global. O desafio desta pandemia à escala global, o desafio das alterações climáticas à escala global e o desafio também das profundas desigualdades que geram ricos e pobres e que fazem viver uma grande parte da humanidade em profunda pobreza. Ora, tal significa que nós temos que estar unidos. E penso que uma das notas da missão é precisamente as igrejas estarem unidas e as igrejas unirem-se também com os homens e mulheres de boa vontade. Porque os desafios são tão grandes que nenhuma igreja sozinha, nem ninguém sozinho, nenhum grupo humano será capaz de fazer frente a
a estes enormes desafios que estamos a viver. E é disto que nos falam as 5 marcas de missão da comunhão anglicana. Falam-nos desta inter-relação que existe entre a nossa missão a anunciar, a pregar a boa nova e a batizar, esta nossa missão de transformar as estruturas injustas do mundo, a nossa missão também de promovermos a coinonia e a comunhão entre os homens em serviço e em amor, e a nossa missão de cuidarmos também da criação que Deus nos confiou. Partilho convosco que a Igreja Lusitana em Portugal é a expressão do anglicanismo em Portugal. É uma igreja minoritária e é uma igreja que procura naturalmente viver a sua missão encarnada na realidade onde está inserida, a realidade da sociedade portuguesa. E enquanto igreja minoritária, somos uma igreja também que percebeu a importância de valorizar muito os dons que Deus concede a cada um e concede também à sua igreja. Não somos muitos, não temos muito dinheiro, mas somos ricos em dons espirituais, em dons de capacitação que Deus nos dá para que cada um possa colocar aquilo que Deus lhe dá ao serviço da Igreja. E é assim que nós temos aprendido ao longo dos tempos, que é aquilo que Deus nos chama a realizar, é Deus que provê os dons, os talentos e os recursos necessários para aquilo que somos efetivamente chamados a realizar em cada tempo e em cada época. E ao mesmo tempo, sendo minoritários, nós como que podemos ser também mais profetas, podemos ter uma vocação profética, uma vocação mais livre, não sermos uma igreja instalada, mas sermos uma igreja capaz de ter uma voz de denúncia e ao mesmo tempo também uma voz de orientação, neste caso da sociedade portuguesa. É isso que temos procurado fazer. Então este é o nosso contributo para a comunhão anglicana e que este testemunho simples e humilde possa contribuir para tudo aquilo que, enquanto anglicanos, somos chamados a viver neste século XXI. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor abençoe a nossa comunhão anglicana. Amém.